Vamos então agora seguir com a nossa leitura do texto de hoje. Vamos lá em Lucas capítulo 2, verso 39 ao verso 52. Lucas capítulo 2, do verso 39 ao verso 52. Diz assim a palavra de Deus: E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade Nazaré. E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como o não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, se admiravam da sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disseram-lhe sua mãe, disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que o teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes respondeu: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E a sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, agradecemos pela sua palavra, agradecemos por estar aqui. Que o Senhor possa, através do seu Espírito Santo, nos capacitar nessa manhã, tanto na transmissão da tua palavra, como também, Pai, na compreensão de cada verso que for lido e estudado aqui. Que o Senhor nos capacite a aprender a tua palavra e nos ajude a cada dia a crescer, Pai, também no conhecimento. É em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Breve resumo da aula passada. Então, na aula passada, nós vimos que Lucas relata 3 cânticos. Cânticos estes inspirados pelo Espírito Santo. Como já foi dito aqui, o cântico de Maria, o cântico de Zacarias e o cântico de Simeão. Todos esses cânticos louvavam a Deus diante de um conhecimento recebido. Louvavam a Deus pela obra de redenção. Então, eles louvaram a Deus quando eles obtiveram o conhecimento sobre a obra de redenção do Senhor Jesus. Pessoas simples, pessoas que diante da revelação de Deus e diante da revelação do Filho de Deus, do Senhor Jesus, foram levadas a louvar a Deus. Elas louvaram a Deus diante do conhecimento que elas receberam, e elas são modelo para nós, para que nós também possamos louvar a Deus através do conhecimento que nós recebermos. Vimos também a anunciação, o termo anunciação,
Então Jesus, ele foi anunciado antes mesmo de nascer, ele foi anunciado pelos profetas e ele foi anunciado pelo anjo Gabriel. Também vimos a visitação, então vimos que Deus visitou o seu povo através do seu filho Jesus. E a palavra visitou do cântico de Zacarias nos mostra ali que ele é o bispo das nossas almas, ele é o supervisor, aquele que visitou. Ele nos visitou com um propósito, ele veio cuidar do seu povo. Vimos que Jesus também é a consolação de Israel, é o que é dito no cântico de Simeão. Ele aguardava a consolação de Israel e ele recebeu a revelação de que ele não morreria antes de ver o Senhor Jesus. Então, já em idade, ele no templo recebe Jesus em seus braços e louva a Deus. O verdadeiro consolador de Israel, o verdadeiro consolador do seu povo, que é o Senhor Jesus. Então, começamos aqui. Então, a nossa terceira aula, cujo tema é o menino Jesus no templo. O Novo Testamento, ele fala pouco sobre os anos entre o nascimento do Senhor Jesus e o seu ministério, que se iniciou aos 30 anos de idade. Vamos ver que Lucas, o Evangelho de Lucas, ele contém um único relato significante sobre um período que na teologia é chamado de anos perdidos ou anos ocultos, que é o período entre a sua infância e o seu ministério aos 30 anos. Então nós vamos ver nas Escrituras que ela dá poucos detalhes sobre esse período entre o nascimento e o ministério de 30 anos. E por nós termos poucas informações, esse período é chamado de anos perdidos, não porque eles foram anos sem valor, mas são anos que nós não temos detalhes sobre o Senhor Jesus. Por exemplo, vocês vão ver que José já não é mais citado quando o ministério de Jesus é iniciado. Ele não está em cena, provavelmente ele já havia morrido. E a gente não tem essa informação. Então ela faz parte ali desse período, anos ocultos. Então vamos ver que Lucas, quando você lê o primeiro capítulo de Lucas, você vê que Lucas, ele era um escritor metódico, como um jornalista, que ele vai, pesquisa os fatos, entrevista pessoas, tanto que ele diz: eu me dediquei em pôr em ordem os fatos. Então, é provável que essa história que ele escreveu aqui, ele tenha escutado da própria boca de Maria. Provavelmente ele entrevistou Maria e Maria contou esse fato para ele e ele registrou nas Escrituras. Esse relato de Lucas, capítulo 2, verso de 39 a 52, que nós acabamos de ler, é um raro relato. E é um relato que nós geralmente damos pouca atenção. Porque Deus deixaria apenas este relato referente a este período? Você já se perguntou? Porque da infância aos 30 anos, o único relato significante que nós encontramos nas Escrituras revelado a nós é este fato.
qual a importância desse fato? Por que Deus deixou esse fato e não outro? Se ele deixou esse fato, devemos então investigar o que Deus quis nos ensinar. Será que este relato é importante para nós? Podemos nos perguntar o que Jesus estava fazendo durante estes anos. Como era a sua vida? Talvez nós estejamos nos perguntando, né? Então, alguém aí que está entre os 30 e 40 anos, se você pudesse resumir os seus 30 anos que você já viveu, você tem bastante história para contar, né? O que será que Jesus fez nesse tempo, nesse período? Então, há essa curiosidade por nossa parte. Mas presumimos, né, pelo que nós temos de informação, é que Jesus teve uma vida simples. Ele teve uma vida comum, como todos nós temos. Vejam, irmãos, Jesus teve uma vida comum, uma vida simples. E presumimos também que ele trabalhava como carpinteiro, auxiliando seu pai José. Uma vida simples que também se resumia em um trabalho simples. E aí já começamos a questionar, né? Muitas vezes nós não estamos confortados com a vida simples. Irmãos, chegará um tempo que aqueles que souberem viver a vida simples terão vantagem sobre os outros. Veja na Ucrânia, em guerra, aquele que estava acostumado a ter tudo do bom e do melhor, hoje não tem mais. Então, aqueles que não estavam acostumados com a vida simples estão sofrendo hoje, porque todos os privilégios, eles já não têm mais. Então, aprendemos aqui o valor da vida simples. A vida simples, ir trabalhar, ir estudar, estar com a sua família, amar o seu próximo, seus parentes, seus filhos, vir para a igreja, estudar a palavra de Deus, voltar para casa, colocar em ordem a sua casa, a vida simples. Jesus teve uma vida simples, é o que nós presumimos. O que sabemos sobre Jesus nesse período? As Escrituras revelam sobre o seu nascimento. Ela revela sobre a fuga para o Egito, quando Herodes ele ouviu sobre o nascimento de Jesus, então ele pede para os magos que estavam indo visitar Jesus para o avisarem onde Jesus estava, a fim de matar Jesus. Ele não falou isso para os magos, mas essa era a intenção. E José, pela divina revelação, através de um sonho, recebe a informação de que ele deveria fugir, porque o menino era procurado para ser morto por Herodes. E Jesus, José e Maria fogem para o Egito, e lá eles permanecem até que José tem outro sonho, dizendo que ele poderia voltar para Israel, porque aqueles que procuravam matar o menino já haviam morrido. Então Herodes morre, José recebe a revelação, e Jesus vai para Israel e vai para a cidade de Nazaré. Por que Nazaré? Porque a profecia diz, e ele será chamado o Nazareno. E após isso, então após esse pequeno período que foi relatado, agora temos a revelação sobre Jesus no templo aos 12 anos de idade.
e vamos ver o que nós vamos tirar de lições. Alguns evangelhos chamados apócrifos foram escritos no 2º e 3º século. Alguns apócrifos foram escritos naquele período entre Malaquias e Mateus, que é chamado de Ano do Silêncio, onde não tem nenhuma revelação de Deus. 400 anos sem revelação de Deus. Alguns livros surgiram nesse período. Se Deus não deu nenhuma revelação ao seu povo, então esses 400 anos não deveria ter escritos. Então há alguns apócrifos que surgiram nesse período. Há outros livros apócrifos que também foram adicionados ao Novo Testamento. Estes escritos no período do 2º e 3º século. O que são os livros apócrifos, irmãos? Nós não temos os livros apócrifos aqui na Bíblia. Ok? Mas, por exemplo, há religiões que têm alguns livros apócrifos. E tem outros que consideram uma maior quantidade de livros apócrifos. O que significa um livro apócrifo? A tradução de apócrifo é um livro difícil de se entender. Esse é o significado. Um livro difícil de se entender. E veja que alguns apócrifos, como por exemplo, o Evangelho de Pedro e Evangelho de Tomé. Nós temos 4 evangelhos aqui nas nossas escrituras. Aqui é citado o Evangelho de Pedro e o Evangelho de Tomé. A igreja primitiva, os pais da igreja, os primeiros cristãos, rejeitaram esses livros. Por que eles rejeitaram esses livros? Por eles não terem origem apostólica ou por não terem coerência com o livro dos apóstolos. Então, por que nós rejeitamos os apócrifos? Porque eles são cheios de erros geográficos. Primeiro ponto. Segundo, eles são cheios de erros históricos. Terceiro ponto, eles são repletos de heresias. A sua teologia é incompatível com a Bíblia. Quando a gente estuda a Bíblia, ela tem uma unidade. Então, às vezes você vai ver um apóstolo Paulo citando textos do Antigo Testamento. Vamos ver o ensino de um apóstolo em um livro tendo coerência com o ensino que está no outro livro. Qual o problema dos apócrifos? Que quando eles falavam sobre um assunto, eles divergiam dos ensinos dos apóstolos. Um dos erros que fica evidente é, por exemplo, citado que se você der esmola aos pobres, você não cairá nas trevas. A Bíblia fala que a salvação é pela graça, somente. Pela fé no Senhor Jesus, não por mérito. Então, o ensino desse evangelho apócrifo bate de frente com os ensinos dos apóstolos. Outro ponto. Esses homens que escreveram os apócrifos lá para os anos 200, 300 depois de Cristo, eles eram agnósticos. É uma palavra difícil, mas essa palavra significa, a grosso modo, vamos então falar que foi uma vertente, uma linha de pensamento que desconsiderava várias doutrinas que nós cremos. E para que eles tivessem aceitação, para que os seus livros tivessem aceitação, o que eles fizeram? Eles adulteraram a origem. Então vamos dar um exemplo. Imagina ali o apóstolo Paulo escrevia as suas cartas. Eu, um agnóstico,
não tinha a popularidade do apóstolo Paulo. Então, o que eu falava, as pessoas não aceitavam. Então, o que eu poderia fazer? Escrever uma carta com as minhas ideias e assinar como se fosse o apóstolo Paulo. E colocar ela para circular. E aí essa carta ia circulando e os crentes, a igreja primitiva, ia checar se de fato aquele livro foi escrito por aquela pessoa ou se realmente os ensinos são coerentes. Então veja, eram pessoas que falsificavam a identidade a fim de ganhar seguidores. Não consideramos os apócrifos. E olha o que um apócrifo diz sobre a infância de Jesus. Então, os apócrifos, eles são cheios de fantasia. E eles relatam Jesus como um menino levado e cheio de trivialidade. O que significa isso? Ele usava do seu poder para fazer coisas sem significado, triviais. Ah, eu estou com preguiça de colocar esse pedestal ali. Então eu uso meu poder e coloco o pedestal ali. Então os apócrifos dão a imagem de um Jesus trivial, de um Jesus banal. E ele diz, um dos apócrifos: esse menino Jesus, que na época tinha 5 anos, encontrava-se um dia brincando no leito de um riacho, depois de haver chovido, fez depois uma massa mole com barro, e com ela formou uma dúzia de passarinhos. Jesus, batendo palmas, dirigiu-se às figurinhas feitas em barro e ordenou a elas: voai. E os passarinhos foram todos embora, gorjeando. Então, são esses relatos dos apócrifos. Não consideramos nenhum relato apócrifo. Aham. Isso. Exato. Então, como material histórico, né? Mas não como um material inspirado por Deus. Então, veja, um dos relatos aqui. Lucas nos diz no verso 40, capítulo 2. No verso 40, capítulo 2 diz: e o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Verso 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Era o costume que as famílias se reunissem em caravanas, vizinhos, amigos, família, porque viagens muito longas, também você corria risco de sofrer com salteadores, bandidos. Então você fazia caravanas e, como de costume, eles subiam até Jerusalém, e esse período era no período da festa da Páscoa. Verso 42. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele, e aconteceu que, passado 3 dias,
o acharam no templo, assentado no meio dos doutores e ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam-se da sua inteligência e das suas respostas. Então, a nossa apresentação aí mostra o texto, e esse é um dos únicos relatos sobre a infância de Jesus nas Escrituras Sagradas, nas Escrituras inspiradas por Deus. Jesus, aos 12 anos de idade, já se destacava entre os teólogos da época. Jesus, aos 12 anos de idade, estava no meio dos doutores da lei. No templo, ouvindo, aprendendo e também fazendo perguntas. Todos que ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Ele era um menino prodígio para a sua época. E por que Jesus era tão diferente dos demais da sua época? Porque ele tinha tamanha inteligência ao ponto de, aos 12 anos, deixar doutores da lei impressionados. Por que Jesus era tão profundo diante dos assuntos que eram colocados diante dele, ao ponto de deixar doutores admirados? Então, a pergunta que nós fazemos aqui é por quê? Por que Jesus ele era tão diferente dos demais da sua época? Por que ele era tão inteligente? E para nós entendermos isso, vamos dar alguns passos para trás e vamos olhar para o jardim do Éden. Vamos olhar para a queda da raça humana e entender o que o pecado causou no mundo e na raça humana. E aí nós vemos um termo chamado pecado original. Esse termo teológico se refere ao estado, se refere à condição e à qualidade de pecado em que todos os homens nasceram. E o salmista, no capítulo 51, verso 5, diz: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Alguns usam esse texto de forma equivocada. Não significa que a mãe dele e o pai dele estavam em pecado, tiveram relação antes de assumirem um compromisso de casamento, e aí ele nasceu. Não é isso. Mas o que ele está querendo dizer? Em iniquidade ele foi formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Significa que ele já nasceu na condição caída. Já nasceu debaixo do pecado original. Então, quando nós ouvirmos esse termo, significa o estado do homem. Todos estão debaixo do pecado, é o que diz a palavra de Deus. Os efeitos do pecado, eles permeiam o homem por inteiro. Após a queda da raça humana, não somente surgiram os males físicos, como, por exemplo, a terra se tornou maldita por causa de ti, Adão, porque tu pecaste. Não só a terra se tornou maldita e sujeita a toda a espécie de males, como também o homem ficou exposto à dor, à doença e à morte. Não só males físicos, mas também
a espiritualidade do homem foi afetada severamente, ao ponto dos textos bíblicos, por exemplo, Efésios, dizer que o homem está morto diante de Deus, espiritualmente falando. Mas também o seu intelecto foi afetado. Corpo, alma, espírito foram afetados pelo pecado. Males físicos, espiritualidade morta e mente comprometida. O apóstolo Paulo fala, entenebrecidos no entendimento. É um entendimento que é como as trevas, um entendimento obscuro, um entendimento completamente comprometido. E é neste ponto que nós vamos nos deter aqui. E aí nós vemos essa outra palavra, efeitos noéticos do pecado. Esse termo vem da palavra grega nous, que significa mente. Efeitos noéticos do pecado. O pecado obscureceu a mente humana. Como alguém que está na estrada e o seu para-brisa é todo sujo de lama e você liga o limpador de para-brisa e aquela lama se espalha e você já não consegue enxergar um palmo à sua frente. Assim foi o homem afetado pelo pecado. Nossas habilidades de pensar, de refletir, foram seriamente comprometidas. O homem é capaz de construir, ainda debaixo dos efeitos noéticos do pecado, mesmo com a sua mente comprometida pelo pecado. O homem é capaz de construir arranha-céus. O homem vai à lua. Ele explora o espaço. O homem cria foguetes que dão ré, como o Elon Musk na SpaceX. A inteligência artificial em grande expansão. O homem desenvolveu o cálculo integral diferencial usado na construção civil, usado na engenharia. Ele se aprofundou na psicologia, no estudo da mente humana. A medicina avançou, capaz de fazer transplantes de coração, pulmão, fígado, rins. O homem criou remédios, a evolução da farmácia, remédios que são capazes de curar doenças. O homem escreveu obras literárias que até hoje são lidas, obras que viraram filmes. A raça humana, mesmo diante disso, os homens estão passíveis de cometer erros em seus raciocínios. Veja, o efeito noético do pecado afetou a mente humana. O homem ainda é capaz de fazer todas essas coisas que eu acabei de dizer, mas ele pode e ele está passível a errar. Quantos foguetes explodiram antes de chegar no espaço? A raça humana está inclinada a cometer erros. Errar é humano. E esse termo nos lembra de quem nós somos. Passíveis a errar. Isso. São os efeitos do pecado original, que afetou toda a raça humana, como o mundo também, né?
Veja, os homens evoluíram na ciência, são capazes de salvar vidas na mesa de cirurgia. Mas também os homens são capazes de tirar vidas de bebês inocentes. Veja também, os homens são capazes de salvar as tartarugas na desova. São capazes de salvar as tartarugas na desova. Mas, se você ligar a TV, o mesmo ser humano que salva uma tartaruga coloca a arma na cabeça de um pai de família. Também é capaz de tirar a sua vida, a vida desse pai de família, a troco de um celular. Os homens também são capazes de construir músicas complexas, notas, tempos, rítmicas, instrumentos, harmonia. O homem é capaz de fazer tudo isso. Mas eles criam músicas que são sucesso e depois se afundam na droga, e no álcool. Os homens usam seu conhecimento para desenvolver armas letais, para jogarem em cima de cidades e explodirem cidades inteiras. Os homens também explodem a si mesmos em defesa da sua religião, matando a si mesmo e matando outros inocentes. Eles usam a inteligência para planos maquiavélicos. Usam a inteligência, sua persuasão, para manobrar a massa de pessoas a fim de conseguirem conquistar os seus interesses egoístas. Usam suas habilidades para praticarem golpes, praticar a extorsão, usam da mentira, ganham o mundo todo com a sua inteligência, mas não são capazes de controlar suas emoções e, no fim, cometem suicídio. Veja o que o pecado fez na mente humana. Não significa que você não é capaz de construir coisas grandes, mas significa que a sua mente foi completamente comprometida pelo pecado. Porque entre até mesmo os cristãos que fazem uso da mesma Bíblia, porque cristãos têm pensamentos sobre o mesmo texto de forma diferente e muitas vezes causam divisão na igreja, divisão na família por discordância de um texto bíblico. Porque, sendo nutridos com a mesma palavra, conseguem discordar do texto? Por que nós vamos para as Escrituras com preconceito? Porque nós temos dificuldade para aceitar algumas doutrinas da palavra de Deus. Você já disse para um texto das Escrituras que ele não pode ser assim porque é injusto? Não, Deus não quer dizer isso, porque se ele disse isso, ele é injusto. Ou você disse para um texto bíblico, eu não concordo. Você chegou num nível de maturidade que você não concorda nem com a Bíblia. Você já tentou dar outro significado para um texto da Bíblia? O texto da Bíblia é claro.
E aí você distorce o texto, porque se ele falar exatamente o que ele está dizendo, vai contra você ou contra o seu pecado. Então você distorce a palavra. Ou você pega a palavra, distorce ela para conseguir benefícios. A verdade é que todos nós falhamos em amar ao Senhor com todo o nosso entendimento. Por quê? Porque o nosso entendimento foi afetado pelo pecado original. Os homens mais sábios que pisaram nessa terra cometeram erros lógicos. Grandes filósofos, grandes cientistas. Não há ninguém perfeito. Não há ninguém com pensamento absoluto. Todos os homens estão debaixo do pecado original. Romanos 5,12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Por causa do pecado original de Adão, toda a raça humana já nasce caída. E por esse termo também entendemos que as crianças não são inocentes. Porque elas estão debaixo do pecado original. E elas pecam também. Por isso elas pecam sem serem até mesmo ensinadas a isso. E é por isso que as crianças precisam aprender a palavra de Deus. É por isso que os pais devem se empenhar no ensino da palavra de Deus às suas crianças. As suas crianças precisam crescer entendendo a condição delas, para que quando elas atingirem, então, uma idade de autoconhecimento e de responsabilização, elas possam então decidir servir a Deus. As crianças não são inocentes, porque elas estão debaixo do pecado original. Embora o Senhor salve as crianças, pois a sua graça é capaz de salvá-las. Você e eu não somos inocentes, mas somos salvos. Vocês entenderam? Porque a graça salva o culpado. Assim como a graça salva aquele que tem entendimento e decide servir a Deus, a graça de Deus também salva as crianças que partem antes de chegarem ao tempo da responsabilização. Todos nós, filhos de Adão, estamos debaixo do pecado original. Agora você pode imaginar como seria alguém pisando nessa terra sem que a mente dela fosse comprometida pelo pecado? Imagine alguém pisando nessa terra que não teve a sua mente comprometida pelo pecado. Consegue imaginar alguém que pisou essa terra que não esteja debaixo dos efeitos neoéticos do pecado? Consegue imaginar? Esse é Jesus. Jesus foi o único que esteve nessa terra, que pisou nessa terra, que não tinha o pecado original. Jesus, nascido de mulher, mas não nascido debaixo do pecado. Jesus, nascido de mulher, mas gerado pelo Espírito Santo. Essa é a diferença do nascimento de Jesus para o nosso.
O nosso nascemos do nosso pai e da nossa mãe. Nascemos debaixo do pecado original. Mas Jesus, nascido de mulher, mas nascido da obra do Espírito Santo. Então, Jesus não nasce debaixo dos efeitos neoéticos do pecado. Jesus não esteve debaixo desses efeitos. Sua mente era incomparável. Ele era capaz de pensar de modo profundo sobre as coisas de Deus. Quando nós lemos um texto, nós podemos não entender e nos empenhamos mais, entendemos um pouco mais e nos empenhamos mais ainda, mas ficamos muitas vezes ainda com dúvidas, porque a nossa mente ela foi comprometida pelo pecado. Mas o Senhor Jesus, ao ler um texto, ele via com clareza aquilo que Deus queria transmitir a ele. Jesus teve uma mente brilhante. Ele entendia cada palavra da lei de Deus. E entendia não de forma superficial, mas de forma profunda. Ele compreendia o que Deus queria dizer. Por isso que com 12 anos ele estava acima dos doutores. Por isso ele era o mais inteligente da sua época. Ele era mais inteligente do que os doutores. Por isso todos se admiravam. Ele foi para o templo não para se exibir. Não foi porque ele estava a fim de debater. Ele não foi porque ele queria mostrar que ele era mais sábio do que os demais. Nós podemos fazer muitas coisas no reino de Deus e na obra de Deus. Podemos fazer muitas coisas, mas podemos fazer muitas coisas por contenda e por vanglória. Jesus não tinha esse interesse de se aparecer, mas o seu interesse era sincero, de aprender sobre o Pai. E o verso, para nós concluirmos, verso 49, quando os pais notam que Jesus não estava ali com eles, naquela caravana. Um dia se passou e eles achavam que Jesus estava entre os parentes. Notando a falta de Jesus, eles retornam. Se foi um dia para ir, um dia para voltar. Procuraram Jesus e encontraram Jesus onde? No templo, no meio dos doutores. E Maria pergunta: por que você fez isso com a gente? E Jesus responde: por que você me procurava? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? José e Maria não sabiam por que Jesus havia feito aquilo, mas Jesus sabia muito bem o que estava fazendo. José e Maria não entenderam. Mas Jesus sabia o que ele estava fazendo. E ele estava tratando dos negócios do seu pai. Os negócios do seu pai não era o seu pai adotivo. Não era José, não era carpintaria. Os negócios do seu pai era a obra que Deus tinha para ele. Os negócios eram do seu Pai Celestial. Jesus crescia na consciência a respeito da sua obra. Jesus aprendia, e cada vez que ele aprendia, ele entendia mais o plano de Deus para a sua vida. Nós não entendemos muitas coisas, como Maria também não entendeu, porque o pecado afetou a nossa compreensão. Mas se você é um salvo, Deus abre nosso entendimento pelo seu Espírito Santo. Cada dia nós possamos aprender, estar dispostos a aprender
Jesus esteve disposto a aprender. Que possamos estar dispostos a aprender. Cada dia buscar o Senhor. Para quê? Para a gente compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Possamos seguir o exemplo de Jesus na submissão ao Pai. Quanto mais ele entendeu a vontade do Pai, mais submisso ele estava. Irmãos, não entendemos muitas coisas, mas um dia no reino de Deus, tudo fará sentido. Talvez aqui nós discordemos de alguns pontos teológicos, discordemos de alguns textos, porque o efeito do pecado nos causa dificuldades de entender, de aceitar a palavra de Deus. Mas no reino de Deus não haverá divisões, não haverá discordâncias, porque todos nós teremos uma mente capaz de entender tudo aquilo que Deus tem a nos dizer. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus, agradecemos por mais esse dia na tua casa, tua presença. Agradeço pela sua palavra que nos ensinou, Pai, porque Jesus era tão brilhante na sua forma de pensar, na compreensão da sua palavra. Jesus chegou ao ponto de dizer que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do Pai, do seu Pai Celestial. Porque ele teve, Pai, uma compreensão clara sobre os planos do Senhor, sobre ele. Possamos também, Pai, um dia compreendermos a sua vontade para as nossas vidas. E agradecemos porque, ainda que a mente humana tenha sido afetada, o Senhor, através do seu Espírito Santo, da salvação que temos, o Senhor já começou a limpar os nossos olhos, limpar a nossa visão para compreender a tua vontade, mas sabemos que ainda não chegamos à perfeição. Mas um dia, Pai, no reino dos céus, não haverá mais o efeito do pecado nem no corpo e nem na mente, e assim poderemos entender, Pai, com profundidade tudo aquilo que o Senhor uma vez quis nos dizer. É em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Obrigado, irmãos e amigos. Aguardamos vocês, então, domingo à noite, às 18 horas, se assim Deus permitir. Encerramos aqui a nossa transmissão e o nosso culto.